nosso papo de hoje é sobre doença dos carrapatos em cães. Então, vem com a gente. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e há um crescente aumento das doenças transmitidas por carrapato para os cães em áreas urbanas e rurais no Brasil. E a doença do carrapato são as chamadas hemoparasitoses, que são organismos que parasitam as células do sistema hematopoético, que é o sistema responsável pela produção de células sanguíneas. E essas doenças, que são as doenças que o carrapato transmite para o cachorro, ainda são um grande desafio, porque muitas delas, as manifestações clínicas e as manifestações laboratoriais são muito semelhantes entre si, então uma parece muito com a outra. Fora que são várias doenças do carrapato, inclusive vou deixar um card aqui sobre a erliquiose, que a gente já fez vídeo aqui no nosso canal. E como são vários, a gente dividiu doença do carrapato em vários vídeos. Então não perca nenhum deles aqui no canal. E por essa confusão da gente confundir todas as doenças do carrapato e elas se parecerem muito, nós fizemos essa série de vídeos de doença do carrapato. E as duas que nós vamos falar hoje são umas das mais importantes. Seriam então babesiose e anaplasmose. E nos vídeos anteriores nós abordamos erliquiose e nos futuros vídeos a gente vai falar sobre febre maculosa, hepatozoonose, hemoplasmose e rangeliose. E lembrando, pessoal, que o certo não é falar doença do carrapato, e sim doenças transmitidas pelo carrapato. E esse artrópode, por si só, ele é saudável, ou seja, se ele não tiver infectado com a bactéria ou protozoário que causa a doença, não há transmissão para os cães. Então vamos para a nossa primeira doença do vídeo de hoje, que é a babesiose. Então vamos falar um pouquinho da doença. A babesiose canina é uma das mais importantes infecções que acomete os cães. E ela é causada por um hemoprotozoário, que é um protozoário que fica dentro da hemácia, dentro das células sanguíneas do gênero Babesia. E as principais espécies diagnosticadas aqui no Brasil é a Babesia canis e a Babesia gypsum. E o que esse protozoário faz com a célula sanguínea, que é a hemácia do cachorro? Ela entra na hemácia e causa uma lise, ou seja, uma ruptura dessa célula. E essa ruptura é ocasionada por uma multiplicação desse parasita no interior do eritrócito. Como multiplica muito, aumenta o volume da célula e estoura. Como se fosse você enchendo um balão até ele estourar. E a babésia, ela pode vir associada com erlíquia. Se vier essa associação, pode gerar uma grave anemia. Então a babésia por si só já pode causar anemia. Associado com erlíquia, agrava ainda mais. A anemia causada geralmente é anormocítica, normocrônica, e se dá pela destruição dos eritrócitos, como a gente já falou, maduros, com impedimento da formação de novas células sanguíneas pela medula óssea. E o nome técnico disso seria eritropoiese, desenvolvendo então, infelizmente, uma doença muito grave, muitas vezes fatal, principalmente para os cães mais novinhos, que são os cães jovens. Agora nós vamos falar da transmissão, como que o cachorro pega essa doença do carrapato. Os carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguíneos são os principais transmissores dessa doença. E o Rhipicephalus sanguíneo é esse carrapato que está aparecendo para você. E você pode perceber que é a fêmea que é a gordinha, ou seja, ela que é a responsável por essa transmissão. Então ela ingere sangue, pega o protozoário, vai lá, faz o repasse, pica o outro cachorro e, consequência desse repasse, tem a transmissão. E além do Rhipicephalus sanguíneos, experimentalmente, cientistas descobriram que uma outra espécie de carrapato, que é o carrapato dermacentor, também já foram implicados na infecção dos cães. E além da transmissão por vetor, que seria o carrapato, que a gente falou, essas duas espécies, há a possibilidade de transmissão através da transfusão
sanguínea de um cachorro positivo para a doença do carrapato, possuindo então a babesiose no sangue, para o cachorro que é negativo. Então, através dessa transfusão de sangue, transmite a doença para o cachorro que possui o protozoário para o cachorro que não possui. Agora vamos falar sobre a doença e as suas fases. Nesse caso, então, o cachorro é positivo para a babesiose. Ele possuindo, então, o protozoário, aí a gente vai ver como que ele apresenta essa doença, que são as fases. A babesiose, ela pode se manifestar como uma doença branda, ou seja, uma doença mais tranquila ou mais complicada. E tudo isso depende da cepa, ou seja, do tipo infectante e também da imunocompetência do hospedeiro. Em suma, a gente pode concluir que depende do tipo de protozoário, então tem protozoário que é mais agressivo que outros, e além disso, da imunidade do seu cachorro. Então tem cachorro que é mais forte imunologicamente falando que o outro. E a manifestação dessa doença pode ser pela forma hiperaguda, aguda ou crônica. E muitos animais, na verdade a maioria, podem permanecer assintomáticos, ou seja, esses animais são os perigosos, já que a gente acha que não tem nada, mas eles têm a doença, pode fazer a transmissão através do carrapato para outros cães saudáveis. A fase hiperaguda é uma das mais graves e os sinais clínicos ou sintomas dessa fase são acidose metabólica, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, gerando então estase vascular, que é quando o sangue fica com fluxo lento no vaso sanguíneo, então tem queda do fluxo sanguíneo. Além dessa fase, existe também a fase aguda e ela é caracterizada por anemia hemolítica, que é aquela anemia que eu falei que rompe as células sanguíneas, febre, queda de plaquetas, aumento de um órgão chamado baço, e esse aumento do baço é representado pelo nome esplenomegalia. Pode acontecer também vômito e icterícia, que é quando o animal fica com a mucosa toda amarela, seja a mucosa dos olhos ou então da gengiva, mas essa icterícia nem sempre acontece. E por último, a fase crônica, e nessa fase o cão pode apresentar febre intermitente, ou seja, uma hora apresenta febre, na outra não, e vai fazendo essa alternância. Dessa febre intermitente, o animal pode apresentar anorexia, ou seja, ele para de comer, consequência disso gera queda de peso e aumento de órgãos como fígado, linfonodos e baço, sendo representado então de forma ordenada por hepatomegalia, linfadenomegalia e esplenomegalia. Agora que nós classificamos as fases da doença, nós vamos passar aos sinais clínicos mais comuns que geralmente está presente em quase todas as fases. A primeira delas é a trombocitopenia, que é a queda de plaqueta, e ela é a alteração de laboratório mais comum e é consequência da destruição imunomediada das plaquetas, ou seja, o próprio sistema imune do cachorro vai lá e destrói todas as plaquetas. Além dessa destruição imunomediada, existe sim consumo exagerado dessas plaquetas em caso de coagulação intravascular disseminada. Então tem um consumo exagerado e diminui muito as plaquetas no sangue. A anemia é outro sinal clássico da babesiose e ela é notada já nos primeiros dias da infecção, podendo evoluir, sendo no início dessa anemia ela se caracteriza por arregenerativa e com a evolução da doença ela passa a ser regenerativa. As alterações nas células de defesa são incomuns, mas podem ocorrer leucocitose, ou seja, aumento das células de defesa, com aumento principalmente de uma célula que chama neutrófilo. No entanto, outras células de defesa também podem aumentar, como eosinófilo e linfócito. E a gente está falando tanto de aumento de células de defesa, mas essa doença também pode gerar diminuição dessas células, o que a gente chama de leucopenia. E o animal também apresenta problemas no fígado, e a gente pode notar isso através de exames de laboratório. Então existe um aumento de enzimas do fígado, indicando então lesão alvo, ou seja, lesão nesse órgão.
E como que a gente bate o martelo e fala que é babesiose? Pois é, o diagnóstico é baseado na identificação desse protozoário no interior das hemácias através de alguns exames, como esfregaço sanguíneo em lâmina, que apesar de possível, nem sempre é viável. Então o que a gente faz? Pegamos o sangue do animal, principalmente sangue periférico, ou seja, de ponta de orelha, coloca na lâmina e faz o esfregaço sanguíneo. Manda para o laboratório e o veterinário do laboratório vai tentar detectar a babesiose nessa amostra que a gente enviou. E eu falei que é possível, mas nem sempre viável, porque as infecções pela babésia, se elas estiverem na fase de baixa quantidade de protozoário no sangue, dificulta muito a gente a encontrar ele nessa amostra. Então muitas vezes pode dar um falso negativo. Por isso que a gente tenta potencializar ao máximo e utilizar sangue periférico, que foi igual o exemplo que eu utilizei, da coleta da ponta de orelha do cachorro. Além de diagnosticar por esfregaço sanguíneo, existe também o diagnóstico sorológico, e um dos métodos utilizados é o RIF, mas pode ocorrer reação cruzada entre as duas babésias. Seria a Babesia canis e a Babesia gibson. E a sorologia pode revelar resultado negativo na fase aguda da doença. Então, tanto naquela fase hiperaguda quanto na fase aguda, a sorologia pode dar negativo. Além do esfregar a sorologia, nós podemos utilizar um terceiro método chamado de PCR, que é o método mais sensível e específico para a detecção de infecção aguda por Babesia. Mas, infelizmente, esse terceiro método não exclui uma infecção devido à ausência do material genético do micro-organismo na amostra, principalmente na fase crônica da enfermidade. E o PCR é isso, ele amplifica. Ele amplifica o material genético do protozoário. Então, se esse material foi encontrado, vai dar positivo. Se ele não foi encontrado, vai dar negativo. Mas caso ele não seja encontrado, nós não conseguimos excluir a possibilidade do animal estar infectado. Por isso que muitas vezes nós temos que associar os dois métodos, sorologia para detecção de fase crônica, por exemplo, e PCR para detecção de fase aguda. E por esse motivo também eu falei do desafio que é diagnosticar essa doença, que não é simples a gente fazer esse diagnóstico. E o PCR para a babesiose é ideal para a gente identificar a infecção para ambas as espécies, tanto Babesia canis quanto Babesia gibsoni. E uma observação importante é que a reinfecção, ou seja, o animal se contaminar e recontaminar no ambiente, ou a recidiva, ou seja, a gente tratar o animal, ele melhorar, depois a imunidade dele cair, ou ele pegar uma cepa mais forte e ele voltar a apresentar a doença, são comuns. Com isso, os cães diagnosticados com babesiose, eles precisam ser monitorados a cada 3 meses para normalização da clínica e dos exames de laboratório. Pronto, pessoal, agora que a gente sabe do diagnóstico dessa doença e vocês viram qual é o desafio, vamos passar para o tratamento. E o tratamento também ele é complicado, dependendo da cepa, como a gente falou anteriormente, que é o tipo de protozoário, podendo ser esse protozoário mais agressivo ou menos agressivo, e também com a imunidade do animal. Então o tratamento ele será mais fácil se a cepa for fraca e se o animal estiver com uma imunidade muito boa. E para nós realizarmos esse tratamento, depende muito do conjunto de sinais que o animal apresenta, então pode variar demais esse protocolo, mas vamos supor que o animal apresenta tudo, todos os sinais que a babesiose causa nele. A gente pode utilizar antibiótico, anti-inflamatório não esteroidal, muitas vezes o animal precisa de internação, como eles não estão alimentando, na maioria das vezes a gente tem que dar suplementos, suporte nutricional. Se a anemia estiver muito grave, a gente tem que fazer transfusão sanguínea. Eles podem apresentar vômito, a gente entra com remédio para não vomitar. E a desidratação e o desequilíbrio hidroeletrolítico também é comum. Por isso que a gente entra com fluidoterapia. Mas só que a gente tem que tomar cuidado com a fluidoterapia para não diluir o sangue ainda mais e agravar, potencializar então a anemia. E além de
todos esses procedimentos, nós podemos utilizar os protetores gástricos, já que o estômago pode apresentar irritação. O tratamento de eleição para babesiose canina é o dipropionato de imidocarb. Mas antes da gente aplicar esse medicamento, a gente tem que fazer uma atropinização. Assim, a gente reduz os efeitos colaterais agudos desse medicamento. E quando esse medicamento causa efeito, o que é raro, a gente faz aplicações em vários animais e até hoje nenhum apresentou reação, pode acontecer vômitos, tremores, salivação excessiva, lacrimejamento, diarreia, agitação, letargia, aumento de temperatura corporal e edema ao redor dos olhos. E infelizmente, esse medicamento ele é bom contra a Babesia canis, que é a mais comum no Brasil. Para a Babesia gibson ele não é tão bom. E além de todos esses medicamentos, nós podemos utilizar o aceturato de diminazene. E esse possui ação para as duas Babesia, tanto a canis quanto a gibson. E lembrando, pessoal, que não é para você fazer o tratamento em casa, você tem que levar seu cachorro para o veterinário, porque esse tratamento é o completo, porém varia de animal para animal. Agora que vocês também viram que o medicamento de eleição para tratar a Babesia ele pode apresentar efeitos colaterais agudos, e esses efeitos são gravíssimos. Esses animais têm que ser monitorados pelo veterinário. Agora que a gente fechou Babesia, vamos passar para a segunda doença do carrapato desse vídeo, já que a gente fez uma série de vídeos sobre doenças do carrapato aqui no nosso canal. E agora nós vamos falar sobre a anaplasmose. Então vamos falar um pouquinho da doença. A anaplasmose canina ela é causada pelo parasita Anaplasma platy ou Anaplasma phagocytophilus. E as duas são bactérias intracelulares gram-negativas pertencentes à família Anaplasmataceae. Vamos falar sobre a primeira, Anaplasma platy. No Brasil, o agente mais comum é essa, que é transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, que é o mesmo da Babesia. E podem também ocorrer infecções com Ehrlichia canis e Babesia. Ou seja, o animal pode ter erliquiose, babesiose e anaplasmose, agravando ainda mais o quadro, já que esse danado desse carrapato, que é o Rhipicephalus sanguineus, ele transmite as três doenças. Vamos passar então para os sinais clínicos que o animal apresenta. A Anaplasma platy ela infecta plaquetas, gerando então, como a gente já falou no vídeo, trombocitopenia, ou seja, queda de plaquetas. E o período de incubação da doença é de 1 a 2 semanas. E após esse período de incubação, o cão pode apresentar essa queda de plaqueta e com febre alternando com períodos de melhora e normalização a cada 1 a 2 semanas. E isso caracteriza a infecção aguda. Já a infecção crônica ela é associada à baixa quantidade dessa bactéria no sangue. E além disso, causa uma queda de plaqueta discreta. E o mecanismo dessa queda de plaqueta ainda não é conhecido, mas os cientistas acreditam que seja dano direto às plaquetas e, além disso, sequestro dela para o baço, que é um dos órgãos do sistema imunológico, e por último, destruição imunomediada delas, ou seja, o próprio corpo do cachorro destrói as plaquetas. E normalmente a infecção pelo Anaplasma platy causa essas quedas de plaquetas, e essa queda pode ser acompanhada ou não de alguns sinais, como anorexia, que o animal para de comer, letargia, perda de peso e depressão. E há relatos de outras manifestações clínicas, como febre, linfadenopatia, que são as lesões nos linfonodos, uveíte, as mucosas podem ficar pálidas ou hemorrágicas, ou seja, pode gerar anemia, e como a plaqueta é responsável pela coagulação do sangue, o sangue não coagulando pela falta delas, existem essas hemorragias. E as alterações de laboratório que a gente encontra são quedas de células de defesa, anemia, aumento de uma proteína que chama globulina e diminuição de outra que chama albumina. E como eu falei, os casos de anaplasmose são agravados pela infecção de Ehrlichia e Babesia juntos. E como que a gente faz para bater o martelo e falar que é Anaplasma platy? Pois é, o diagnóstico ele é baseado na
detecção de mórulas. Mas só que não é muito fácil encontrar essa mórula no sangue. E esse método de diagnóstico é o chamado de parasitológico. Um outro método que a gente até já citou na babesiose é o sorológico. E o lado negativo desse sorológico é que ele não diferencia se é Anaplasma platis ou Anaplasma phagocytophilus. Logo, os resultados sorológicos positivos não diferenciam os dois agentes, precisando complementar então com PCR específico para cada agente. Mas esse PCR, por possuir esse lado positivo que diferencia as duas anaplasmas, muitas vezes ele não consegue pegar o material genético dessa bactéria, podendo gerar um resultado falso negativo. Dessa forma, não existe um único método laboratorial para o diagnóstico definitivo dessa enfermidade, uma vez que cada um deles tem suas limitações de acordo com a fase de infecção. E qual que é o tratamento de Anaplasma platis? A gente pode utilizar antibiótico, anti-inflamatório não esteroidal, suplemento, suporte nutricional, internação, transfusão sanguínea, antiemético, fluidoterapia e protetores gástricos. Então você viu que o tratamento é bem parecido com a babese. É lógico que tem diferença, mas a grosso modo ele é bem parecido. Agora vamos falar sobre a outra anaplasmose, que é a Anaplasma phagocytophilus. É assim que fala. E apesar dela ser menos comum no Brasil, os casos de infecção por ela estão sendo documentados em algumas regiões. E é importante a gente fazer a identificação desse patógeno por ele ser um agente zoonótico, ou seja, transmitir para nós, humano. E ele é o responsável por causar anaplasmose granulocítica humana. E esse anaplasma infecta os granulócitos, principalmente os neutrófilos, que são células de defesa. E nessas células ele se reproduz formando pequenas colônias chamadas mórula, ou seja, nós já ouvimos falar de mórula anteriormente, que além do Anaplasma phagocytophilus produzir essa mórula, o primo dele, que é o Anaplasma platis, também produz. E essa bactéria é transmitida por uma espécie de carrapato que pertence ao complexo Isoctis scapularis. Entretanto, no Brasil foi identificada uma possibilidade de transmissão pelo Rhipicephalus sanguinis e um outro carrapato, Amblyomma cagenes, que é esse que está aparecendo para vocês aí na tela. Agora vamos falar das manifestações clínicas da anaplasmose, tanto Anaplasma platis quanto Anaplasma phagocytophilus. Pois é, pessoal, a manifestação clínica mais comuns são inespecíficas, ou seja, não é específico do parasita, onde ele então confundir com outras hemoparasitoses, mas isso acontece com todas as hemoparasitoses. Não existe alteração específica que a gente consegue bater o martelo de acordo com ela. Por isso que é um desafio diagnosticar qual o agente correto causador da doença. E as alterações são letargia, inapetência, anorexia, febre, anemia e alterações gastrointestinais, como vômito e diarreia. E há relatos também do animal mancar pela deposição de imunocomplexos em articulações. Além disso, o animal pode ficar ofegante, pode dar linfadenopatia, que são as lesões nos linfonodos, e sangramentos também podem ocorrer, como petequias, equimose e epistaxe. E nessa foto, vocês podem ver um cachorro sangrando o nariz. Esse é o famoso epistaxe, muito conhecido por todos e sendo uma alteração muito comum nas doenças transmitidas pelo carrapato. E outro achado muito comum é o aumento de um órgão chamado baço. E esse aumento nós chamamos de esplenomegalia, que é uma alteração muito comum nos cachorros que apresentam doença do carrapato. E como que a gente faz o diagnóstico? Ele é baseado na detecção de mórula dentro da célula de defesa. Então, a gente faz o esfregaço de sangue e o veterinário do laboratório detecta essa mórula. E além desse método, a gente pode utilizar a sorologia, que é o exame de sangue. Mas a sorologia pode dar resultado negativo se a infecção estiver aguda, ou seja, no início. E a técnica de PCR é boa para a gente utilizar
na fase aguda da doença, sendo um diagnóstico então preciso, diferenciando os dois tipos de anaplasma. E qual que é o tratamento de anaplasmose fagocitófila? O tratamento é o mesmo da anaplasmose causada por Anaplasma platy, ou seja, depende do que o animal apresenta de sinal clínico para a gente. Pessoal, vocês viram que a doença do carrapato é um desafio enorme para a gente diagnosticar. Porque uma coisa é você falar que o animal está com doença do carrapato, outra coisa é você falar que o animal está com doença do carrapato causado por ehrlichiose, doença do carrapato causado por babesiose, doença do carrapato causado por anaplasmose. Esse sim é o desafio, já que você tem que pedir exames certeiros de acordo com a fase que o animal apresenta na doença. E uma vez diagnosticado, a gente passa então por o tratamento. Por isso que a gente é a favor da medicina preventiva. Então, antes da gente pensar em diagnosticar e tratar, a gente sempre foca na prevenção. Prevenção é que vai fazer seu animal viver bem e mais, com saúde e longevidade, que são os pilares que a gente defende aqui. E para você que não é inscrito no nosso canal, fica aqui meu convite para você se inscrever. Um forte abraço para todo mundo e tchau!